Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Redentor, porque Ele vive e que por fim se levantará sobre esta terra, amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus, né? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove nesta tarde. O Senhor convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? No Salmo 124, só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente tinha passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, né? Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Acabou a energia aqui, tá armou chuva, mas graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu na presença dEle, né? Acabei de ler o Salmo 124, assim, né, como o pássaro escapou do laço do passarinheiro, né? Quem já não armou armadilha para pegar um pássaro, judiação, né? Eu tenho dó dos bichinhos. E nós armaram laços, né? Mas o Salmo 91 fala que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, né? E da peste perniciosa. Vamos ter uma palavra de oração. Tem muitas pessoas doentes que estão precisando de oração. Se você se lembrar na sua oração, coloque essas pessoas, porque nós vamos estar trabalhando para o Senhor, né? Quando a gente se alegra, né? Quando Jó orava pelos seus amigos, ele que foi curado, né? Passou tanta coisa, se ele soubesse esse segredo, acho que ele teria orado muito antes, né? Para ser curado logo. Então, vou orar pelo Roque, que é o marido da minha amiga, que está com dor. Ah, que judiação! Bom, também é uma galinha pequena, né? Né, Glauco? O pássaro é uma galinha pequena, judiação. Tenho muita dó dos bichinhos. Então, Roque, marido da Loredana, irmã Genir, Isaías, Maria Nilza Colinha, Renata, a sobrinha dela, Marli, minha cunhada, a dona Arlete, que é a mãe da minha nora, a Lourdes, né, irmã Lourdes, o ombro dela que tá com dor, o Pablo e a Bruna, né, separação, o casamento deles, né, e todos que entrarem na live. Você não tem nenhum pedido aí, Glauco? Se tiver, coloca aí, viu? Coloca que a gente vai entrar em oração. Vamos entrar em concordância, então? Onde dois ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu santo, maravilhoso nome que está acima de todo nome. Ao Senhor pertence toda a honra, glória, louvor e adoração. Senhor, pois só tu és Deus, tu és a rocha da nossa salvação. Quando nós acordamos, nós nos lembramos que nós temos um Pai amado, nós temos um Salvador bendito, nós temos o Espírito Santo ajudador, consolador querido. Louvado seja o teu santo e maravilhoso... Ai, fiz caca aqui. Santo e maravilhoso nome para todos sempre, seja exaltado, seja engrandecido. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, quando a gente chora, boa, mais um dia de vida que o Senhor nos proporcionou. Obrigada porque misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida e a tua palavra declara que é a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, elas não têm fim. Obrigada, Senhor.
Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maior do que qualquer luta e dificuldade que está em nós. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque, ó Deus, a tua palavra declara que nenhuma arma que foi forjada contra nós vai prosperar, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, ela será condenada. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada vida que foi mencionada, com saúde, Pai. Nós clamamos pela saúde de cada um, que o Senhor venha intervir, Senhor. Ó Deus, porque Isaías 53, 4, 5 é verdade, é rema. Senhor, verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores, enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós declaramos e profetizamos que nós somos curados em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada vida de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, cobre-nos com teu sangue precioso. Reveste-nos de toda a armadura espiritual. Em nome de Jesus, visita, Senhor, o Roque, Senhor, entra com solução, com socorro na vida dele. Visita, Senhor, a irmã Geniro, o Isaías, a Maria Nilza Colim, a Renata, a Marli, a Dona Arlete, a irmã Lourdes. Senhor, ó Deus, entra com a tua providência sobrenatural, Pai, entra com o teu socorro. Nós te pedimos, nós clamamos a ti. Senhor, ó Deus, só o Senhor pode, em situações difíceis, nos socorrer. Em nome de Jesus, nós te pedimos, visita cada vida. Boa tarde, Maria Nilza Colim. Já orei por você e pela sua sobrinha, viu? Senhor, entra, Senhor, com este socorro, Pai. Abençoa as famílias. Nós colocamos, Senhor, os nossos filhos, genro, nora, netos, diante do teu altar, te pedindo a visitação do teu Espírito, a tua providência, a tua provisão sobrenatural. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Ó Deus, os relacionamentos, Pai, a vida sentimental, a vida emocional, a vida financeira. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Ó Deus, abençoa os casamentos, Senhor. Cuida dos casamentos, Senhor, dos nossos filhos, Pai. Dos casamentos, Senhor, que estão com problemas. Entra com socorro, com providência. Abençoa a vida sentimental daqueles que querem se casar. Prepara o bom encontro. Cura os sentimentos, cura a alma, cura, Senhor, ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que quer roubar nossa alegria, as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Senhor, ó Deus, abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Nós te pedimos, Senhor, tá um calor aqui. Abençoa, Senhor, a nossa nação, entra com teu socorro, com a tua providência. Senhor, ó Deus, cobre com teu sangue esta nação, livra de todo laço, Senhor, de toda armadilha, livra, Senhor, a cada vida que está aqui, de toda armadilha do inimigo. Nós nos revestimos do capacete da salvação, da couraça da justiça, Senhor, do escudo da fé, calçamos os pés na preparação do evangelho da paz. Reveste-nos, Senhor, ó Deus, com toda a tua armadura, protege, Senhor, as saídas do nosso coração, guarda a nossa vida debaixo das tuas asas poderosas, Pai. Em nome de Jesus, dá o livramento, Senhor, de laços de morte, Senhor, de armadilhas, Pai, para nos destruir, para nos roubar, Senhor, que sejam destruídas em nome de Jesus, todo olho de inveja, macumbaria, bruxaria, seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, Israel com paz. Senhor, entra com o teu socorro naquela guerra, Pai. Nós clamamos e suplicamos uma intervenção dos céus. Em nome de Jesus, cuida das crianças, dos jovens, dos adultos, Pai, dos idosos, daquele que não tem quem o socorra, Senhor. Tira, Senhor, toda a tristeza, todo o desânimo, Senhor, toda a solidão, toda a depressão que bata em retirada, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos compartilhar, nós estamos falando sobre o eu sou, né? Jesus se declarou como eu sou.
no Evangelho de João com 7 afirmativas, né? YHWH, e 2 dessas letras quer dizerem expirar e respirar e expirar, né? Na nossa respiração estão as letras do nome de Deus, porque foi ele, né? Em Jó 33 fala assim, o Todo-Poderoso me formou, né? E ele nos deu a respiração, porque a primeira coisa que uma criança faz é respirar, né? Então, no Evangelho de João, está a 6ª afirmativa de Jesus, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então eles estavam esperando um libertador político, né? Um libertador que viesse livrar-nos do domínio de Roma, né? Mas Jesus não veio fazer isso, ele veio nos livrar da culpa, da condenação, né? Do pecado. Jesus veio salvar a nossa vida, veio nos comprar. Boa tarde, irmã Genir, querida, a paz do Senhor. Então, existem essas 7 declarações que falam de relacionamento. Jesus é o pão da vida. Toda vez que nós lemos a palavra, nós alimentamos o nosso espírito. Essa palavra penetra no espírito, na alma, juntas e medula, e ela não volta vazia. Ela faz alguma coisa nova dentro do nosso ser. Então ele é a luz, né? É o propósito de iluminar o nosso caminho, de trazer revelação na nossa vida. Ele é a porta, né? A ovelha é dócil, ela não tem nenhuma defesa, nem armas de ataque como um leão. Então o Senhor é a porta do redil, onde ele nos protege. Ele também declara que ele é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, ele é o pastor perfeito, ele é o supremo pastor que vai voltar para buscar as ovelhas, né? Então ele fala, eu conheço as minhas ovelhas. Então havia um redil, né? Onde eles quer dizer, um curral, onde no final de semana eles se reuniam as ovelhas. Hoje foi um dia conturbado, mas está amarrado em nome de Jesus. Então eles se reuniam todas as ovelhas, e como é que eles iam separar as ovelhas se elas não tinham nenhuma marca? Noêmia, muito boa tarde, querida. Então o que o pastor fazia? Ele se colocava na porta e falava, ele fazia o barulho que elas conheciam, e as ovelhas dele todas vinham até o encontro dele, e as outras ficaram quietinhas. Aí o segundo também vinha, fazia o barulho que elas conheciam e elas vinham, né? E aí, por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, assim como nós precisamos conhecer, né? Conhecer a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Aí, então, Jesus se declara, né? Em João 14:6, né? Tomé estava perguntando, né? Porque Jesus, ele estava reunido, aquela era a última noite que ele estava ceando com os discípulos, né? Ele estava lá na ceia repartindo o pão e o vinho, ele ia lavar os pés dos discípulos, e era um momento muito importante, né? Então ele se reúne, né, para compartilhar o pão e o vinho. Ele estava ceando com a noiva, que eram os discípulos, representando, né, a igreja. Então aquela era a última ceia, e Jesus estava lá no meio deles, né? E no meio deles haveria um traidor e haveria um que ia negar Jesus, né? E Jesus sabia disso. Então
Aí o que acontece? Eu já contei essa ilustração muitas vezes, mas essa ilustração cabe aqui. Porque Jesus usava muito os costumes de Israel para falar das coisas espirituais, né? Então, os discípulos estavam há 3 anos caminhando com Jesus e eles ainda não tinham uma revelação de quem era Jesus completamente, que Jesus é Deus, né? Então, eles ainda tinham essa expectativa que Jesus libertaria eles da opressão do Império Romano, porque o Império Romano colocava muitos impostos, havia os cobradores que recompravam os impostos e colocavam o valor que queriam, né? Então, o que acontece, né? Eles tinham essa ideia ainda errada, eles só tiveram essa revelação depois que Jesus ressuscitou. Então, qual era o costume dos noivos judeus? O que acontecia? Quando eles celebravam o noivado, eles compartilhavam do pão e do vinho, né? Cada um comia o pão e o vinho. E aí, o que acontecia? Lá no Oriente, a festa era na casa do pai. Então, o noivo partia para a casa do pai e ia preparar morada, né? Para quando eles se casassem, né? Para quando eles se casassem, ele ia preparar lugar para eles, né? Então, a noiva, ela tinha que se preparar, mas só que o noivo tinha um amigo que mandava presentes, ele tinha que mandar presentes preciosos para a noiva, né? Então, quando tudo estivesse preparado, o noivo avisava esse amigo para declarar, aí vem o noivo, para a noiva não estar despreparada, né? Então, o que acontece? Jesus, quando ele celebrou a última ceia com os discípulos, ele estava noivando com a igreja, porque um dia nós vamos casar, a igreja vai casar com Jesus e vai ter 7 anos de festa lá no céu, as bodas do Cordeiro. E aí o que acontece? Jesus está preparando essa noiva, né? Ele foi lá para o Pai. Então quer dizer que lá já tem as moradas, só que nós precisávamos de uma chave para entrar no céu. E eles ainda não tinham essa chave porque Jesus ainda não tinha morrido. Porque através da cruz veio essa chave de entrada, né? Que Jesus declara, eu sou o caminho. Então, Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado. E o Espírito Santo, ele está aqui na terra preparando a igreja. E esses presentes que o Espírito Santo está dando são os dons espirituais, são o enfeite da igreja, né? E quais são esses dons? São palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Então, o Espírito Santo está adornando a noiva com esses dons, né? E Jesus, ele está lá no céu, aguardando tudo ser preparado, né? A noiva, a igreja está com uma missão de pregar o evangelho, né, a toda a criatura, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, aqui onde eu moro, em Santo André, São Paulo, Brasil e até os confins do mundo, né, nós temos essa missão. E aí o que ele diz? A casa realmente, né, o Senhor falou, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu irei vos preparar lugar. Jesus está preparando todos os aparativos, né, para o casamento. E ele enviou o Espírito Santo, né? Ele enviou o Espírito Santo para vir trazer esses presentes para a noiva. E quando tudo, né, a noiva, o céu, o grupo de salvos estiver tudo prontinho no tempo de Deus, ele vai enviar o Espírito Santo, que é o amigo, e vai avisar. Aí vem o noivo, né? Então, por quê? Por causa do pecado, nós perdemos o acesso, né, ao jardim. Hoje eu estava pensando como o pecado tem consequências graves, né?
Deus falou para que Adão não pecasse, né? E ele, em vez de vigiar o que a Eva estava fazendo, ele deixou a Eva solta lá perto do inimigo, né? E no fim pecaram e nós perdemos, né? O homem que não foi feito para morrer, posteriormente morreria. Eles perderam a companhia, né? A companhia de Deus na viração do dia, porque a viração do dia para o judeu é a tardezinha, né? Vira o dia às 6 da tarde, no pôr do sol, para nós vira meia-noite, né? O costume do Ocidente é completamente diferente de Israel, né? Mas o costume certo que devia ser preservado é o costume, né, que Israel tem. Então, o que acontece, né? Era só através do caminho da morte, né? Jesus estava se despedindo, uma bomba, né? Jesus tinha passado quase 3 anos e meio e já estava na hora dele sair desse mundo. E foi uma decepção, né? Eles não estavam esperando essa notícia tão triste, né? Mas se Jesus não fosse, ele completou a obra e ele teria que ir para o Pai para que o Espírito Santo Consolador viesse, né? Então, Jesus declara, eu virei buscá-los para que onde eu estiver, vocês estejam para sempre comigo, eu voltarei, porque vocês são meus, né? Jesus é o bom pastor que volta para buscar as ovelhas, né? Essa é a nossa esperança. O Evangelho nos surpreende, né, com essa nova esperança, que haverá um reino de justiça e a nossa leve. Deus fala que para nós, às vezes, a tribulação é muito grande. Às vezes a gente passa tanta dor, tanto sofrimento, e às vezes uma coisa pequena parece que é um elefante, né? É uma coisa difícil. Então, o que acontece? Mas Jesus declara, né, que é uma leve e momentânea tribulação que produz em nós, né, um peso grande de glória, porque Deus está nos preparando, né? Aí Jesus fala, creiam em Deus, creiam no Pai e creiam também em mim, né? Vocês estarão um dia para sempre comigo. Nós passamos por muitas dores e sofrimento, né? Mas tenham bom ânimo, porque um dia nós vamos estar para sempre com o Pai. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Então, aí o que Tomé declara, né? Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho, né? Tomé questiona isso, apesar de estar 3 anos caminhando com Jesus, eles tinham visto muitos sinais que provavam, né, que Jesus é Deus, mas eles ainda não tinham essa revelação verdadeira, só quando Jesus ressuscitou, né? E onde fica essa casa? Qual é o caminho? Quem de nós já não estava perdido em algum lugar e para perguntar, né? E às vezes a pessoa fala, é logo ali, é 30 quilômetros, é um tirinho de espingarda, aí é longe para chuchu, né? Então Jesus declara, né, abertamente, eu sou o caminho. Vocês ainda não têm essa chave de acesso, porque eu ainda não morri na cruz do Calvário. Mas quando eu der a minha vida, né, lá na cruz, no sangue, o véu vai ser rasgado, o caminho vai ser aberto. Vocês vão poder passar por esse caminho e ter acesso à presença do Pai e um dia para sempre a todas essas moradas, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, e nós vamos estar para todos sempre com o Senhor, né? E aí, quantas pessoas não sabem, né, qual é o caminho, não conhecem a verdade, estão no engano, na mentira, né? Por causa de medo da morte, né? E não tem a vida dentro de si, né? Então, para que vocês fiquem tranquilos, eu vou enviar outro consolador, Alos, outro semelhante a mim. Quem é esse consolador, né? No grego, Paracletos, aquele que dá conselho. Ali, a interpretação mais aproximada é aquele que é advogado, né?
E qual é o papel do advogado? Ele defende o cliente diante do juiz, né? O advogado, ele trabalha com provas e evidências, né? E ali é a mesma palavra para Jesus. Então, o que acontece? Um dia nós vamos estar na presença do Pai e Jesus vai trabalhar com provas e evidências. Eles não devem mais, eles não precisam pagar mais, porque eu já paguei a dívida, né? Jesus vai adiante do Pai, né? E vai nos tornar inculpáveis, cancelada a dívida contra nós. A dívida que era contra nós será cancelada, né? E eu enviarei o meu Espírito para que esteja para sempre convosco e será consolador, será ajudador, será advogado, será outro que vai poder estar para sempre do lado de vocês, né? Advogando a causa de vocês. E será o nosso ajudador e o nosso amigo, né? E aí vocês vão fazer as obras que eu fiz. Quais são as obras? E até maiores. Por quê? Porque nós podemos levar a salvação para as pessoas. O Senhor nos deu autoridade para curar e para libertar e proclamar o evangelho para o mundo inteiro, né? E anunciar para as pessoas, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida que nos conduz até o Pai, né? Então Jesus fez a sua parte, morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito Santo, né? Para nos ajudar, para estar lado a lado conosco, porque Jesus, ele não poderia estar para sempre conosco, né? Ele veio, fez o papel dele, né? Deu a sua vida, abriu o caminho, nós recebemos a chave do caminho, né? Nós recebemos a chave de entrada para o céu, que é através do sangue de Jesus. Agora nós temos essa chave para entregar para as pessoas, amém? Glória a Deus, né? Agora Jesus está intercedendo à direita do Pai por nós e o Espírito Santo intercede aqui com gemidos inexprimíveis. Jesus sabe como homem o que nós passamos, o que nós sofremos, o que nós sentimos, e quando nós passamos por uma luta e alguém te conta um problema semelhante, você está vivo porque você recebeu a unção da vitória. E com essa mesma unção, com o mesmo sentimento que você passou e Jesus te deu vitória, você intercede com uma intensidade maior. Você pode declarar em verdade, eu sei o que você está passando, eu sei quem pode te socorrer e Jesus foi o meu socorro, ele também pode te socorrer. E ele é o caminho principalmente, né? Para nos levar um dia para estarmos para sempre naquelas moradas que já estão preparadas, porque a chave, né? A chave é se arrepender e aceitar o caminho, que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for só por ele, né? Tem lugar que você vai que tem vários caminhos, mas para o céu é só um, né? É só através do sangue de Jesus que é a chave, né? E Jesus está lá nos preparando o lugar, porque um dia para sempre nós vamos morar com ele e ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, amém? Beijo no seu coração. Se alguém entrar nessa live que ainda não conhece o caminho para o céu, né? Que ainda não entregou a sua vida para Jesus, abra o seu coração e fala assim, Senhor, eu aceito aquele sangue precioso que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário. Eu aceito que seja pela minha vida. Eu te peço perdão dos meus pecados e declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo, porque não tem outro que pode salvar. E eterno Senhor e Salvador, entra no meu coração, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero te conhecer, não de ouvir falar, mas ter uma experiência pessoal contigo. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e recebo a tua vida no meu coração. Então, que o Senhor, se você fez essa oração, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida,
Que o Espírito Santo entre no teu espírito, trazendo vida, trazendo revelação de que você passou de criação para filho. Escreva o teu nome no cartório lá do céu e que você tenha uma experiência gloriosa com a paz da presença do Senhor no teu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém.